Oi! Hoje é a resenha do livro O Presente do Meu Grande Amor, 12 Histórias de Natal, uma antologia organizada pela Stephanie Perkins. Esse é um típico livro de final de ano, no caso, final de 2017, que até agora eu não pude fazer a resenha. Mas nunca é tarde para falar de livros num canal de literatura, obviamente, então vamos ao motivo de ter chegado especificamente nesta antologia de contos. Bom, quando começou a época de Natal, planejamento do que ler para esses dias, eu fiquei pensando, será que eu caio no tradicional clássicos da literatura, como por exemplo Charles Dickens e seu Cântico de Natal? Pensei, quem sabe sim, mas também ao mesmo tempo eu queria fugir do óbvio. Todo ano mais canais de booktubers fazem a leitura de um Cântico de Natal. Então eu pensei, poxa, eu não li também essa obra do Dickens e também eu podia deixar para o ano que vem, no caso 2018 agora, e tentar outra coisa diferente. Fui pesquisar e acabei encontrando, sim, esta antologia organizada pela Stephanie Perkins. 12 contos somente sobre histórias de Natal. Falei, poxa, perfeito, era justamente o que eu queria, ainda mais sendo contos. Aqui no Montado de Livros a gente valoriza os contos, então estava completamente bom. Não, né? Porque aqui o gênero é para jovens adultos. Esses adolescentes que estão quase virando adulto, né? E o problema, esse tipo de história tem várias características que eu realmente não curto. Então eu pensei, poxa, isso aqui vai virar um grande desafio para mim neste final do ano. Vai ser bom, quem sabe eu posso até, no final das contas, gostar desse tipo de história, né? Não, não foi o que aconteceu. Acabou piorando a situação, eu acho. Entre todas essas 12 histórias, apenas uma eu realmente posso dizer que eu gostei e posso até recomendar para alguém se me pedirem. Me diga aí uma história de Natal interessante para se ler, que é esta, Papai Noel por um Dia, de David Levitan. Aliás, a resenha individual dela está aqui em cima. Bom, e por que eu gostei exatamente dessa história aqui? Porque ela se distancia um pouco desse gênero Young Adult e se aproxima mais de uma coisa que eu gosto mais em histórias natalinas, que é o espírito natalino. Mas o que vem a ser o que eu chamo de espírito natalino? Bom, uma coisa que é meio comum, que todo mundo faz ao final do ano. Todo mundo começa a ficar meio triste, já repararam? A gente fica pensando no ano que virá, começa a fazer as contas do que deu certo e fica triste pensando no futuro, não vai ser lá talvez muito melhor do que isso. Então todo mundo fica triste e também tem aquela coisa do estar solitário. As pessoas se percebem ao final do ano que passaram do ano inteiro sozinhas. Isso faz parte do espírito natalino, porque é aí que as histórias se encaixam, elas encontram a solução disso, apresentam um personagem triste, solitário, e aí o espírito natalino é que vai confortá-las. O calor humano que vai surgir entre os amigos, os familiares ou até os desconhecidos. Acho que principalmente os desconhecidos onde as histórias mais funcionam. Aqui no livro, entre essas duas histórias, sim, algumas se aproximam disso, mas elas não são eficientes. E só nesse conto do David Levitan que eu realmente percebi, puxa, realmente há uma tristeza aí na história para o personagem. E fugindo da parte Young Adult, uma característica muito marcante dessas histórias são as questões românticas, o casalzinho da vez, ou então um triângulo amoroso, umas coisas que realmente eu não gosto. E nessa história temos algo bem diferente. O casal da vez já está constituído, eles não estão pensando, puxa, será que eu vou conseguir conquistar ele? Ou ele vai me aceitar do jeito que eu sou? Não, os dois já estão juntos. Eu estou falando os dois porque nessa história é um casalzinho de dois rapazes. Então me foge daquela coisa mocinha ingênua querendo achar o seu galanzinho, né? Também isso ajuda um pouco. Mas o que importa realmente entre esses dois rapazes é que eles já são namorados, não há dúvida nenhuma disso. Então a questão aí da história é esse que se faz de Papai Noel, é ele não se sentir ainda entrosado ali naquela família do outro. Ele se sente um solitário ali, mesmo estando ajudando como personalizando um Papai Noel. Sim, ele está triste, ele está solitário e vestido de Papai Noel.
Já do lado oposto, as histórias que eu não gostei aqui nesse livro foram exatamente 3. 2 atribuí 2 asteriscos e a outra 2 asteriscos e meio. Por quê? Bom, são histórias bobinhas. Elas estão mais para quase infanto-juvenil e se distanciam até de uma definição de Young Adult. Aliás, em algumas eu estava achando que eu estava vendo uma versão de Malhação, de tão bobo que eram os diálogos. Ou às vezes até menos ainda que Malhação, a novelinha da Globo. Parecia uma coisa mais inferior, coisa de criança pequena, birrenta, que não sabe falar com o outro. E claro, com um agravante que quase não tinha nada de Natal naquelas histórias. Sim, esse é um grande problema geral aqui do livro. As histórias, quando elas colocam o Natal em voga, na verdade estão colocando como se fosse um enfeite de uma árvore. É coisa para tapar buraco. Você percebe, se você colher os detalhes de Natal, se você tirar, a história funciona, porque nenhuma depende exatamente dos motivos natalinos. Ou seja, por enfeite, podia ser qualquer coisa. A história podia passar do carnaval, em época de festa junina, você olharia do mesmo jeito, porque o Natal ali não importa. Aliás, outra coisa em termos de estrutura. Eu não sei se isso foi um pedido da organizadora aqui dessa antologia, Stephanie Perkins, quando ela convidou os outros 11 escritores. Ela também tem um texto aqui dentro. Todos os contos praticamente têm 30 páginas de duração. De extensão, né? Enfim, por que sempre essa meta a ser batida? Isso dava a sensação, depois de 2 ou 3 histórias que eu não gostei, quando eu li as outras eu percebia, peraí, eu ainda vou ter mais 15 páginas pela frente, a história não está andando e eu sei que vai ter enrolação. Sim, a todo momento a história parecia que ela não ia para frente porque realmente precisava enrolar, não era tempo ainda de concluir o enredo. Será que é uma característica ali do mercado americano fazer contos com essa extensão de páginas em torno de 30, quase chegando a 40, um pouquinho abaixo de 30? É muito estranho. Até aconteceu numa outra história ali, aconteceu o exato oposto. Eu comecei a sentir que viria enrolação ali do jeito que a história estava se desenvolvendo, já me preparando, puxa, eu vou ter que ler mais 5, 7 páginas de enrolação até a conclusão. Quando eu virei a página, bomba, a história já tinha acabado, começava a seguinte. Ou seja, não havia muitas coisas inesperadas em praticamente todas essas histórias. Quando acontecia, né? Não era nada demais. No final das contas, aquela minha tentativa de conhecer um pouco mais essas histórias para jovens adultos e talvez passar a gostar um pouquinho mais, acabou não dando muito certo com esta coletânea de contos organizados pela Stephanie Perkins. Mas eu até acreditava bastante nesse meu projeto, tanto que eu me antecipei e comprei esta outra coletânea feita pela Perkins, agora com uma temática para contos de verão. Inclusive agora, em janeiro de 2018, eu estaria já resenhando esses contos aqui. Mas, como eu fiquei um pouco, digamos, traumatizado com as histórias de Natal, eu preferi deixar essas de verão para 2019, quando eu já teria esquecido um pouco mais. E quem sabe até funciona mais, porque aqui no Natal a gente tinha a obrigação, a gente não, eles, os escritores, tinham a obrigação de inserirem suas histórias ali no contexto natalino. Já nessa outra série do verão, não há nada específico sobre o verão, claro, a não ser praia, né? Mas enfim, as histórias elas não vão estar atreladas a uma temática, então a gente só precisa prestar atenção na história em si. Mas isso não foi o caso de O Presente do Meu Grande Amor, 12 histórias de Natal, organizada pela Stephanie Perkins com mais outros 11 autores, para a qual eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem mais resenhas de algum livro do finalzinho de 2017 ou já do começo de 2018. Enquanto isso, confira aqui do lado dicas de outras resenhas aqui do Mantado de Livros. E até mais!